como é que você avalia essa declaração do presidente chamando o coronavírus de uma gripezinha? Boa tarde. Na verdade não é uma gripezinha não, é uma pneumonia gravíssima, tanto que tem um nome, é uma síndrome respiratória aguda grave. É um quadro gravíssimo pulmonar, que o paciente indubitavelmente vai caminhar para a morte se não tiver ainda um medicamento eficaz, que não tem ainda no nosso meio, não existe ainda no mundo. É tanto que, se a pessoa tiver, por exemplo, um quadro grave, não existe outro caminho a não ser o óbito por enquanto. O que a gente faz? A gente tenta dar as medidas de suporte, entubar o paciente, colocar na UTI, mas, a princípio, como não tem um tratamento eficaz, o caminho é, indubitavelmente, levar ao óbito desse paciente. Por isso, o mais importante é se evitar o contato com pessoas infectadas. Essa é a principal medida. Essa medida não pode ser desmerecida, tem que ser adotada no maior rigor possível para que essa doença consiga ficar em um patamar mais planificado, não que aumente de forma tão peculiar como está acontecendo. Então, as pessoas devem ignorar essa fala do presidente e manter a quarentena, na opinião de doutor Emílio? Zé Neto, a quarentena, não tenha dúvida, que é para continuar. A quarentena deve continuar, não tenha dúvida. O que deve se fazer é manter a quarentena, não tenha dúvida que essa é a medida mais eficaz. Não é tempo ainda para a gente afrouxar essas medidas. Por quê? Porque sabe-se que é a forma que você transmite essa doença. Aí, alguns políticos, né, ontem, em rede de televisão, disse o seguinte: o nosso presidente, né, ele falou o seguinte: as crianças estão de uma certa forma, imunes a essa doença. E é verdade, as crianças, o que se sabe hoje, é uma doença que ela não atinge as crianças de forma tão avassaladora como atinge os adultos. Mas o que acontece? Se essas crianças saírem de casa, elas vão para a escola, vão para o supermercado, vão para algum local, e elas trazem essa doença para dentro de casa. E aí vai contaminar os avós, essas pessoas mais idosas, as pessoas que tenham comorbidades. Ou seja, o mais importante é fazer com que ocorra esse isolamento social de todas as pessoas. Não é só das crianças, nem só dos adultos, nem só dos idosos. Todas as pessoas têm que estar nesse isolamento social, Zé Neto. E tem outra coisa importante. Não tem ainda um tempo determinado para acabar essa quarentena. Por quê? Porque os casos ainda estão em ascensão. O que é isso? Hoje tem um número X de casos, amanhã vai ser X ao quadrado, depois amanhã X ao quadrado elevado ao quadrado. Ou seja, está acontecendo um surto, em crescência de forma exponencial. Não está nem se pensa por enquanto em afrouxar essa medida da quarentena, não. Ou seja, ela vai permanecer ali por um bom tempo. O que vai dizer quando ela vai acabar ou não, vai ser a epidemia, ou seja, o número de casos se está diminuindo ou não. O que sabe-se hoje é que as doenças, que o coronavírus, ela está tendo uma transmissão doméstica. O que significa isso? Não são casos importados, são casos de dentro do Brasil, que está sendo transmitido de uma pessoa para outra. É por isso que tem essa intervenção, tem que ser tão rigorosa e não pode ser afrouxada por enquanto, não. O mais importante é essa medida da quarentena, do isolamento social. Não existe outra coisa, não.